Fala galera, André Souza na área e bem-vindo a mais um episódio do Passageiro Aprendedor. Para você que não me conhece, eu criei esse canal para tornar mais produtivo o meu momento em trânsito, o momento que eu estou dentro do carro, no trânsito, principalmente no momento de ida e volta ao trabalho, onde eu fico mais tempo em trânsito. Como eu sou um fanático por conhecimento, eu resolvi que eu não só ia absorver, mas como ia compartilhar. Final de 2019 completa 20 anos que eu empreendo. E além dessa história, dessa jornada empreendedora, eu sou um amante do conhecimento, do conteúdo. Então eu estou o tempo todo participando de palestras, workshop, lendo muito, diversos livros. E aí eu resolvi que eu ia compartilhar isso com vocês, legal? Para quem não sabe, enquanto eu estiver dirigindo, o trânsito estiver andando, eu vou olhar para frente para que eu possa prestar atenção no trânsito. E quando o carro parar, eu vou olhar para vocês aqui para estreitar um pouco a nossa relação, legal? Para a gente ficar um pouco mais próximo. Tudo isso para que eu possa dirigir em segurança, não colocar nem a minha vida, nem a vida de outras pessoas em risco. Mesmo assim, vale ressaltar que como eu não estou conversando com uma ou mais pessoas, não estou prestando atenção em nenhuma fala e nem pensando o que eu vou responder, porque essas pautas são pré-determinadas antes de eu chegar até aqui, eu elaboro as pautas e chego aqui eu falo. Então a minha atenção está muito mais voltada para o trânsito e por isso eu só queria deixar isso claro para que as pessoas não achem que isso é uma falta de responsabilidade. Legal? Eu vou falar de uma coisa hoje que as pessoas estão me perguntando no canal, que é o que é ser um aprendedor, tá? O que é ser um aprendedor? O canal, ele chama Aprendedor na Simplicidade do Complexo. Por quê? Porque empreender é muito complexo, não é muito romântico, não é nada fácil, é bem complicado. E por que aprendedor, né? Eu acredito que todo empreendedor, antes de mais nada, ele precisa ser um aprendedor. Por quê? Porque empreender é uma situação que você geralmente está empreendedor, né? Empreendedor, apesar de eu achar que empreendedor tem na veia isso muito bem claro e definido, empreender é um estado, né? Você está empreendendo nesse momento. Até porque a partir do momento que você empreende, tem um negócio, ele começa a gerar resultado, começa a tracionar, você começa a contratar pessoas, aí você tem uma estrutura, e aí você tem as suas obrigações, e aí você começa a delegar, começa a gerar os departamentos, isso vira uma empresa e você deixa de ser empreendedor e vira empresário. Não que você não possa ser empresário e empreendedor, porque depois todo empreendedor ele tem uma formiguinha que fica ali o tempo todo mordendo ele, o tempo todo. E aí mesmo que ele seja empresário, geralmente ele, a partir do momento que uma coisa dá certo, ele já começa a pensar o que ele vai fazer, para onde ele vai, porque o empreendedor tem a necessidade de empreender o tempo todo. E por que eu digo que é um aprendedor? Porque assim, a gente como empreendedor, muitas vezes a gente fica tão dentro do nosso negócio, tão focado no negócio, que a gente para de aprender, a gente para de buscar conhecimento, a gente para de se atualizar, porque o dia a dia come toda e qualquer estratégia, cultura pelas pernas. Então assim, você acorda cheio de planos, cheio de programações, e você vai para o seu negócio e chega lá, as coisas mudam de um jeito para o outro totalmente, porque você realmente não tem o controle 100% de tudo que acontece o tempo todo. E aí o fato da gente ser consumido pelo dia a dia, pela operação principalmente, faz com que a gente perca o foco e que a gente acha que uma vez que a gente empreendeu, o negócio está rodando, está tudo certo, e que a gente só precisa operar e a gente só precisa administrar e gerenciar aquilo para aquilo continue andando e dando certo. Pode até ser que dê certo, tá? Eu geralmente eu não sou muito radical, que eu acho que sempre o caminho do meio é o caminho mais interessante, os extremos sempre são perigosos, então eu não gosto de generalizar e falar assim, não, tem que ser assim, nunca vai dar certo. Não, até pode ser que aconteça e tal, mas geralmente, né, e é o que acontece comigo, apesar de eu ser um fanático por conhecimento, eu consigo fazer uma leitura aí de todos esses anos que eu empreendo e perceber que nos momentos em que eu
empreendi, estava iniciando um negócio, alguma coisa desse sentido, você tende a ler menos livros, você tende a assistir menos conteúdo, você tende a buscar menos informação, porque realmente o operacional te consome. E quando na verdade, mesmo que você fez um business plan maravilhoso, que você se preparou, você planejou, é muito importante que você não pare de buscar informação, não pare de estudar, não pare de se reinventar, não pare de buscar estratégia, porque mesmo que você não implante naquele momento, é muito importante que o seu repertório esteja sempre cheio de opções, né? Esteja sempre com estoque. Vamos falar de estoque, fazer uma analogia com estoque é bem interessante. Que o seu estoque de conhecimento, o seu estoque de estratégias, o seu estoque de tudo, ele tem alguma gordurinha lá. Sempre é bom que isso aconteça. Porque uma vez que você precisar de algum recurso, uma vez que você tiver algum problema na caminhada, uma vez que você estiver meio angustiado, uma vez que você precisar ter uma ideia, isso já meio que está no automático, porque aquilo já está, você já vem absorvendo aquilo ao longo dos tempos, você já vem estudando, vem se preparando, e você vai guardando isso, né, aqui na sua sua mente, né, na sua nuvem pessoal. E aí você vem guardando isso e você vem deixando aqui, e toda vez que você precisa, você recorre imediatamente a isso. E você acaba não gastando tanta energia, uma vez que você já estudou, você já viu aquele assunto, você já viu uma opção. Porque o empreendedor, ele sempre está vendo oportunidade, e ele sempre está vendo alguma coisa de interessante, né? Ele sempre consegue fazer um filtro de tudo aquilo que ele enxerga, tudo aquilo que ele lê, que ele se depara, e ele consegue fazer um filtro e entender o que daquilo ali é bom para ele. Se você é empreendedor e não tem esse exercício de sempre tirar proveito de algo que você faz, procura fazer esse exercício, porque assim, é muito interessante quando você começa a ver oportunidades e começa a ver que aquilo é interessante para você, aquilo é relevante, e aí você começa a guardar isso no seu estoque de recursos, tá? Então, e o importante é que assim, a gente tem que aprender a aprender. Eu vou falar uma coisa aqui, que isso realmente, apesar de não gostar dos extremos, isso eu acho que, eu tenho certeza que é dessa forma, e que a gente pode até não ser 100%, mas é impossível que você queira aprender qualquer coisa nesse mundo hoje e que você coloque no Google. Eu vou falar Google, porque o Google é dono do YouTube, e muitas vezes o que você está buscando no Google hoje, eles estão te dando a saída através do YouTube, porque o YouTube hoje é o segundo maior mecanismo de busca do mundo. Só perde pro Google, e o Google é dono do YouTube. Então eu não vou me arriscar, não. Eu vou falar com isso com certeza, porque assim, impossível que você busque qualquer tipo de assunto, qualquer coisa no Google que você não tenha uma resposta. A gente precisa... Por que eu falo que a gente precisa aprender a aprender? Porque primeiro, a gente precisa buscar informação para aprender, né? Antes você não tinha essas possibilidades, tinha que pagar curso presencial, tinha que se deslocar muitas vezes de cidade, de país, para aprender certas coisas. E hoje tá muito fácil que as informações cheguem até nós, e tá muito fácil buscar informação. É claro que tem um monte de balela, tem um monte de coisa errada na internet, tem um monte de assuntos que falam da mesma coisa, que são realmente não fazem sentido. Mas a informação é tanta que hoje você consegue procurar e buscar por alguma coisa que você queira saber ou queira aprender. Você consegue ter informações com vários pontos de vista, ou seja, você consegue ter várias pessoas ou várias instituições ou enfim, falando de um mesmo assunto. Você consegue saber quantas falam do mesmo assunto da mesma forma, quantas falam do mesmo assunto de forma diferente, e você automaticamente consegue fazer um filtro. Então eu vou te dar um exemplo: como fazer um bolo de laranja. Aí você vai lá buscar na internet. Aí lá tem bolo de laranja, vai aparecer sei lá quantas milhares de receitas. E aí você faz o seguinte: você começa entendendo o mecanismo. Primeiro que
Os primeiros mecanismos da busca sempre são aqueles pagos, que inclusive tem lá bem pequenininho lá, que é anúncio, ou ad, que é o ADD. Aquilo é pago, aquilo é patrocinado. Então, esses são o que as pessoas pagam. Primeiro, se as pessoas pagam, opa, a pessoa paga porque tem alguém querendo saber. Então, vale a pena sempre dar uma analisada nesses pagos. Tudo que vem para baixo e que está logo abaixo dos pagos, dos patrocinados, são os chamados orgânicos. E a ferramenta, o mecanismo de busca, ele tem uma inteligência muito grande por trás dele. E o mais legal é que, assim, geralmente eles são por relevância. E como ele é por relevância, aqueles primeiros assuntos, eles são mais importantes. Por quê? Porque eles têm mais relevância, eles têm uma série de atributos que os fazem estar ali em primeiros lugares. Então, do primeiro ao 10º, você pode até olhar lá o 20º, 30º, 70º, pode ficar à vontade. Mas sempre ali no começo estão os mais relevantes por conta do mecanismo do robozinho inteligente do mecanismo de busca. Então, você pega os 10 primeiros, pega 2 patrocinados, pega os outros 8 restantes e faz uma análise. Dá uma analisada em todas as receitas que tem lá, por exemplo. O que vai acontecer? Claro, um bolo de laranja, ele pode ter diversos segredos, mas ele tem uma base única, que é farinha, que é uma gordura, que é um líquido, um leite, água, enfim, suco de laranja, no caso do bolo de laranja. Então, assim, ele sempre tem uma base. E aí, alguns têm alguns segredos. Então, como a base é sempre parecida, geralmente a maioria deles vão ter uma base parecida. Se alguma coisa ali tiver muito aquém do que as outras, ou ele é muito diferenciado e ele é muito bom e vai dar muito certo, ou ele não tem nada a ver, quem colocou ali errou e quem colocou ali fez uma barbaridade. Nesses casos, o que é interessante? Por isso que eu falo, vamos aprender a aprender. Se você é uma pessoa ousada e quer dar a chance para testar uma receita que está indo na contramão das outras, para entender se aquilo é interessante e testar, porque daí nesse caso você consegue testar, e testar rápido. Você vai lá, faz a receita, não deu certo, não dá certo. Você pode ser ousado e tentar e descobrir que tem um bolo ali que tem um diferencial da maioria, ou seja, ele vai na contramão da maioria. E aí pode ser que seja um bom resultado. Se você não quiser fazer uma análise das bases mais parecidas, você vai ver lá que a maioria deles vai ter uma base parecida e você vai pelo caminho do meio, caminho sem os extremos, que tem uma base parecida, tem um segredinho outro, e você vai e pega uma receita mais normal. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: tem tanta informação que você consegue fazer um filtro. Você precisa analisar, você precisa ler. E aí, quando você se dedica a fazer isso, você pode perceber que alguns assuntos mais complexos, que não a receita do bolo, por exemplo, vão ter pontos de vista diferentes, nos quais você pode falar assim, pô, mas tá indo muito pela contramão aqui. Eu acho que eu vou mais aqui por esses aqui, que tem uma galera falando da mesma coisa. Além disso, o que você pode fazer? Vamos supor que você está aprendendo a fazer, enfim, um curso. Você está vendo lá, estudando sobre como passar em concurso público. Aí você tem 10 opções de cursos online e tal, de pessoas vendendo, escolas e tal. O que você pode fazer? Você pega esses primeiros, dá uma analisada, entende qual que é a melhor solução para você, que mais se encaixa com você. E aí você pode pegar o nome, a citação lá do nome de quem faz isso, da instituição, da pessoa. Você pega esse nome, você põe na internet e aí você vai ter informações sobre aquele produtor daquele conteúdo, seja a pessoa ou seja uma instituição. E o que isso dá? Aí isso te leva para o Reclame Aqui, isso te leva para avaliações. Então assim, e aí você tem condição de entender o seguinte: pô, será que esse negócio é bom? Pô, caramba, entrei no Reclame Aqui, tem 30 reclamações desse cara. Além de ter a reclamação, porque todo mundo pode errar, correto? Ele não responde, ele se esconde, a instituição se esconde, não dá feedback para a pessoa que está perguntando. E aí começa a ficar problemático. Você pode errar, mas você tem que assumir o seu erro e você tem que dar um respaldo, uma resposta, enfim, para aquelas pessoas que estão buscando isso daí. Então, a gente precisa aprender a aprender.
Então a gente precisa aprender a buscar informação, a gente aprende, porque é muito fácil. Fulano de tal, me dá uma informação sobre isso. Eu vou dar um exemplo besta para vocês. Quando eu comecei a gravar os vídeos, eu tenho uma pessoa que me ajuda não, me incentiva, me motiva a fazer. Cara, vamos lá, mostra, vamos ensinar o que você sabe, é muito legal e tal. Eu falei, legal. E eu comecei. E aí, durante o processo, tinha algumas dúvidas bestas que eu falava assim, vou ligar para ele e vou mandar uma mensagem, vou mandar um WhatsApp, ele vai me responder e vai me dar o caminho das pedras. E aí teve um dia que eu mandei uma mensagem para ele, já era tarde da noite, e aí ele não me respondeu. Claro, eu tava dormindo, já tava descansando, enfim, ele não me respondeu. E aí eu tava sem sono, eu falei, pô, mas eu queria saber, porque se eu soubesse, eu ia fazer tal coisa e ia dar certo. O que eu fiz? Peguei aquilo que eu queria saber e coloquei na internet. E aí, além da internet me aparecer com inúmeras possibilidades de aprender aquilo que eu queria, aquilo me apareceu no YouTube, por exemplo, com vários vídeos. E aí me mostrando passo a passo. O que aconteceu? Aquela mensagem que eu tinha mandado para ele, mandei uma em seguida, eu falei, cara, já não precisa mais, eu já resolvi esse problema. E fora isso que acontece, aí quando você... Tô falando um monte de aí, né? Tô parecendo criança. Então, o que é mais legal disso tudo? Por isso que a gente precisa aprender a aprender. Quando eu coloquei o termo no Google, o YouTube veio me passando, eu fui assistindo vídeos que eram relevantes àquele assunto, vinham outros vídeos associados. Ou seja, outras informações, outros conteúdos, me mostrando mais a fundo e mais alguns assuntos relacionados àquilo que eu tinha buscado e que foram me mostrando como é que eu fazia, e eu fui aprendendo cada vez mais. E aí eu fui me inscrevendo nos canais que tinham conteúdo que eu achava interessante, e aquilo foi me abrindo a mente mais ainda para diversas outras possibilidades que eu teria assistindo aos vídeos no YouTube. Ou seja, eu saí do zero, eu comecei a gravar os vídeos, comecei a compartilhar. Porque assim, eu tô falando com vocês aqui, então como é que funciona? Eu pego toda essa minha trajetória para vocês entenderem como é que a gente aprende. Eu pego toda essa minha trajetória de 20 anos de empreendedorismo. Aí, como eu quero tratar da simplicidade, eu trago numa linguagem muito simples e muito fácil qualquer pessoa entender. Mas o que eu faço? Eu vou procurando opções durante essa minha trajetória que seria conteúdos interessantes. Claro, eu tenho conteúdos, nossa, para perder de vista quanto tempo que eu vou conseguir contar esses 20 anos da minha trajetória através desses conteúdos. Mas são conteúdos que têm que ter relevância, eles precisam um pouco falar um com o outro que já está lá para criar, de repente, uma sequência. É claro que depois eu posso organizar isso, mas quando a gente cria já em sequência, dá menos trabalho, depois a gente economiza um pouco de energia para depois colocar tudo isso organizado. Mas enfim, eu vou lá, eu decido a pauta, eu penso a pauta, que forma que eu vou falar, qual que é a linguagem, como é que eu vou trazer de forma mais simples isso para vocês. Aí eu pego e separo. Aí eu vou lá e separo a pauta. Legal, tal. Aí eu venho aqui, pego um dia que eu tô indo pro trabalho, eu gravo vídeo todos os dias. Ele entra ele entra na terça e quinta por conta de uma programação, de uma organização, de uma frequência, mas eu procuro gravar todo dia porque é aquilo. Como eu solto vídeo todo dia e eu gravo todo dia sim, segunda a sexta. Eu vou colocando aí na programação e eles vão entrando no ar, eles vão sendo publicados. E aí eu venho e gravo o vídeo. Aí eu gravo o vídeo. Depois que eu gravo o vídeo, eu tenho que gravar o vídeo, eu tenho que ver se o vídeo está tudo correto, eu tenho que editar o vídeo. Geralmente os meus vídeos têm pouca edição, porque como eu falo de uma forma simples, eu percebo que tem alguns erros de português, eu percebo que às vezes o sol brilha aqui no canto, aí brilha no outro canto, aí tem um barulho de uma buzina, tem um barulho da minha seta do meu carro, aí eu percebo que às vezes eu tô falando com vocês, eu dou uma travada, enfim, mas isso é como se eu estivesse conversando com vocês. Então, o que eu acho? Eu não vou ficar editando isso, porque toda hora cortando vídeo, toda hora cortando vídeo, toda hora cortando vídeo. Por exemplo, agora deu uma brilhada aqui, quase que eu sumi. Mas isso faz parte. Então assim, eu edito pouco. E eu procuro realmente, se eu errei alguma coisa eu deixo, porque faz parte, eu sou uma pessoa, eu não sou um robô. Então eu tô sujeito a errar. E aí como eu erro, eu deixo aí o erro que eu acredito que não tenha nenhum problema. Então assim, aí eu vou, edito o vídeo, aí eu vou, coloco a minha marquinha tá aqui. Aí eu vou subir o vídeo. Aí eu coloco a marquinha que tá aqui, aí eu vou subir o vídeo. Aí eu subo o vídeo, aí eu publico o vídeo, aí eu vou configurar todo o canal
né? Eu configuro o texto, eu faço a thumb, que é aquela fotozinha logo no começo do vídeo que tem lá para você escolher o vídeo. E aí eu vou fazendo tudo isso. E o que acontece? Todo esse processo, ele é um processo operacional. Eu tenho que clicar, eu tenho que arrastar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Aí eu procurei estudar. Por que eu preciso colocar uma thumb, que é aquela fotinha? Por que aquelas fotozinhas tem que ter uma cara chamativa, tem que ter uma foto meio maluca, tem que ter um texto em caixa alta colorido? Porque tudo isso chama atenção. E chama atenção por quê? Porque ele foge um pouco do tradicional, né? Ele quebra, né? Quando você vê uma foto minha me esganando, com a língua pra fora, é pra chamar atenção. Por quê? Porque a gente tem tanta informação, recebe tanta coisa, que se a gente tá numa timeline do jeitinho que os outros estão fazendo, sem ter nenhum tipo de quebra, de impacto, a gente não vai ser visto, não vai ser lembrado, e aí às vezes você perde um conteúdo. Então, e tudo isso são estratégias dentro dos recursos e dos conteúdos que as pessoas estão publicando no YouTube, no qual eu estou aprendendo. Então eu sou empreendedor, né? Hoje eu trabalho com alimentação, eu resolvi dividir o meu dia a dia, o que eu aprendo com vocês, a minha trajetória, mas eu não tinha nenhuma expertise. E o que eu fui fazer? Eu fui aprender. Então eu sou uma prova de que a gente precisa aprender o tempo todo. Porque apesar de eu dominar o meu assunto no meu dia a dia, de contar para vocês aqui a minha trajetória, e para isso eu não vou precisar aprender a contar a minha trajetória, porque a trajetória é minha, eu passei, então eu venho contar para vocês, como se estivesse contando uma história, e isso me dá muito prazer de fazer isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que para eu chegar aqui no YouTube, para eu demonstrar esse vídeo para vocês, eu precisei aprender e estou aprendendo todos os dias. Então aí você vai lá, você tem uma playlist, aí você tem um canal que tem várias playlists de vários assuntos, e depois o que acontece? Como o meu objetivo é fazer o meu conteúdo chegar para o máximo de pessoas possíveis, para que eu possa ajudar várias pessoas, para que eu possa abrir a mente, dar várias dicas de como a gente encarar esse mercado empreendedor, de empreendedorismo, eu vou começar a fazer o quê? Eu vou começar patrocinar os meus vídeos, vou começar a impulsionar as minhas publicações para que as pessoas possam ver, para que as pessoas possam se deparar com isso. E aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que aprender. Eu até já sei um pouco sobre isso por conta da empresa, né? Como eu tenho uma empresa de alimentação e como a minha formação é publicidade e tal, eu sou um pouco mais engajado nessa história de marketing, divulgação. Mas mesmo assim, até uns meses atrás, 2 meses atrás para ser mais exato, eu tinha uma pessoa que me ajudava no marketing, então assim, eu cuidava mais do geral e ela cuidava dos específicos. Então eu fiquei um pouco desatualizado nesse sentido, de saber exatamente como é que faz e tal, e eu tô voltando a estudar como é que eu faço, como é que eu patrocino, onde eu patrocino, como é que eu crio público, como é que eu crio campanha, como é que eu crio anúncio, como é que eu crio, enfim, como é que eu gerencio tudo isso, onde é o melhor lugar para eu divulgar os meus materiais, porque a minha empresa é de alimentação, eu divulgo para um tipo de público. E aí, como é que eu vou divulgar esse meu canal aqui no YouTube para que as pessoas possam ter acesso a esse conteúdo que é gratuito, que eu não cobro nada, eu não vendo isso aqui é uma forma de eu poder compartilhar o que eu sei com mais pessoas, para que elas possam errar menos e para que os nossos índices de fechamentos de empresa diminuam cada dia, tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Então eu preciso aprender de novo. E por isso que eu falo, não tem mais desculpa, não dá para ficar de mimimi numa era que a informação está na palma da mão, está no celular, está a alguns cliques ou alguns touches da sua tela para que você possa chegar na informação correta. Então assim, não dê desculpa, tá querendo fazer alguma coisa, tá querendo empreender, depois eu vou dar um passo a passo e um guia para vocês de como a gente aprender, mas não vou fazer uma receitinha de bolo não. Vou falar dos assuntos macros para que eu fomente na cabeça de vocês, para que eu desperte na cabeça de vocês que vamos aprender, vamos atrás. Ah, eu não sou especializado na área. Tá, tem várias coisas, vários assuntos que a gente vai falar da importância disso. Mas existe um caminho tão longo e tão tortuoso para caminhar, para que você consiga ser empreendedor, que assim, não basta só saber do assunto que você vai empreender. Ah, eu vou abrir uma mecânica porque eu sou mecânico e tal. Cara, mas eu já falei para vocês, até que você chegue a pôr a mão nos carros, se você é mecânico de carro, até que você chegue a pôr a mão no carro, tem um caminho absurdo para você conseguir chegar lá.
E se você não tiver dinheiro e estrutura para abrir onde todo você tem departamentos, cada um cuidando de uma coisa, você vai ter que fazer, que é o que geralmente acontece. O empreendedor geralmente ele faz todo o processo. Nossa, tem muita coisa. Então não dá. Ah, eu sou mecânico, vou abrir a mecânica e vai dar tudo certo. Não, não é por aí. Pode ser a coisa mais simples de todas. Você precisa ter um planejamento, você precisa aprender e muito para que você consiga fazer qualquer negócio acontecer, andar, enfim. É bem complexo no geral, mas eu estou realmente trazendo para vocês aqui como é que a gente faz para isso ficar mais simples, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Os meus vídeos estão ficando um pouco mais longos, né? O Passageiro Empreendedor é para ter vídeos mais curtos, mas como eu gosto realmente de ir no detalhe, eu gosto de trazer para vocês aquilo que eu acredito que seja simples de entender, então eles estão ficando um pouco mais extensos, mas eu espero que, mesmo extensos assim, eles ajudem vocês, que vocês consigam ter diversas ideias, que abra a mente de vocês para que vocês possam fazer bastante coisa, para que possam realmente fazer uso desse conteúdo, tá bom? Se tiver alguma dúvida, tiver alguma coisa para compartilhar, manda uma mensagem para mim. Se você achar que esses vídeos eles fazem sentido, se inscreve no canal, curte, dá um like, porque se você não dá um like, o YouTube vai entender que você não gostou do assunto e aí ele não vai te mandar a notificaçãozinha toda vez que eu publicar novos vídeos, tá bom? Tem alguma coisa para trocar, manda mensagem, vou fazer o possível e impossível para trazer novas pautas. Se tiver sugestão de pauta também, manda aí, que a gente vai conversando, tá bom? Obrigado mais uma vez pela sua paciência, obrigado por estar aqui comigo compartilhando desse momento, é muito importante, e até o próximo episódio do Passageiro Empreendedor. Valeu!